Beleza, estamos gravando. Pessoal, vamos recapitular um pouco o que a gente viu na aula passada, que era nas questões de estrutura da redação, que essa é a nossa aula. A gente estava falando de conclusão, a gente estava falando de argumentação e de introdução. Eu disponibilizei para vocês a minha redação, ela não é nota 1000, só deixando claro, por causa que a minha proposta de intervenção ela está muito fraca, mas eu fiz ela só para a gente ilustrar mais ou menos como que era a questão de uma proposta de intervenção, como era uma questão de conclusão, e eu só vou começar a aula de hoje reforçando uma boa conclusão, que é o que a gente, é o lema da New School, usar sempre do bom senso, não violar os direitos humanos, zero a redação de vocês, não violar o direito de ir e vir, não violar o direito de protesto, de manifestação, não violar o direito de religião, não violar o direito social, casamento, união, educação, não fazer tipo questões de exclusão, sabe? Tipo, falar, tal parcela deve ser excluída por causa disso. Não é. Isso é violar os direitos humanos. Certo, gente? Ergon, só dei um joinha assim, só para eu ter em mente que vocês confirmaram isso. Dei um joinha assim. Isso, galera. Valeu, gente. É isso que eu quero. Obrigado a todos. Boa noite, Adriana. Então, gente, agora a gente vai conversar um pouco sobre os tipos de argumentação. Eu selecionei aqui a proposta do Enem de 2020, que é sobre povos originários. Calma aí, gente, um minutinho, eu vou espirrar. Saúde. Não espirrei. Então, gente, quem quer ler a introdução, mais ou menos até aqui, ó? Até que contra a possível retirada. Quem quer ler? Adriana, por favor. Eu já chego com tudo, já chego. Assim que a gente gosta. Vamos lá. Boa noite, gente, todo mundo. Boa noite. Você é candidato a vereador em uma cidade de São Paulo. Em sua campanha, prometeu resolver uma situação polêmica envolvendo a escola pública em que estudou. A escola foi fundada em 1965 e tem em seu pátio duas estátuas de figuras históricas apresentadas como glórias passadas do Estado. Um bandeirante, que hoje dá nome a uma rodovia estadual, Anhanguera, e um missionário jesuíta que fundou a cidade de São Paulo, Padre Anchieta. Tais estátuas sempre passaram despercebidas pela maioria dos estudantes. Em 2020, inspirados no movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, que questionou monumentos erguidos em homenagem a colonizadores e escravistas da Europa, Estados Unidos e África, um grupo de estudantes se mobilizou para pedir a retirada das estátuas do pátio da escola. Outros estudantes se manifestaram contra a possível retirada. Foi? Beleza, foi. Alguém quer ler o segundo parágrafo? Obrigado, Adriana. Samantinha? Samantha. Samantha não tá por perto agora. Léo, você quer ler? Segundo parágrafo. Como ex-aluno. Como ex-aluno, aluna e candidato a vereadora, você foi convidada para discutir o assunto na Assembleia Estudantil dessa escola. Você, então, decide preparar um discurso político a ser proferido na Assembleia. Só um instantinho. Isso, na Assembleia. Em seu texto, você deve, tá um pouquinho cortado, fazer um balanço de duas versões em disputa, B, assumir uma posição sobre como agir diante do dilema da retirada ou não das estátuas, argumentando no sentido de convencer os estudantes ali presentes. Lembre-se de que, como líder político, sua posição terá impacto
nos encaminhamentos da Assembleia. Para escrever seu texto, leve em conta a coletânea apresentada a seguir. Certo. Eu vou ler aqui o primeiro. Alguém quer? Daí eu vou escolher alguém para ler o segundo. 1. Bandeirante. Indivíduo que, no Brasil colonial, tomou parte em bandeira, no sentido de expedição. No sentido de expedição. Paulista, no sentido de natural ou habitante, que abre... Não, que... Peraí. Que ou que abre caminho. Desbravador, percursor, pioneiro. Isso é o que o dicionário Wise ele traz em 2000, a dicção hoje está ruim para todo mundo. De 2020, essa é a definição de 2020, a última que foi atualizada. Quem quer ler o 2? Agda, você que ligou a câmera. Nada passa despercebido. Ó, ela desligou. Não, Vou pode desligar, ler. peraí. Deixa eu. O áudio tá legal? Pode falar, estamos te ouvindo. Tá. Aí dei um. Peraí, pai. É o Dê 2, aí é um zoom, os por favor. vândalos. Um zoom. Tem que dar. Não dá para dar zoom, porque tá no Canva. Deixa eu ver se eu Peraí. consigo. Não, deu, consegui. Tá bom assim. Os vândalos de bem escolheram o alvo certo. Assim como os intelectuais de ontem, que ergueram estátuas para celebrar as ideias hegemônicas da época, os de hoje estão dispostos a derrubá-las, em nome do mesmo princípio covarde. Uma estátua é uma cicatriz da história, uma marca escrita pelo passado no corpo paisagístico da sociedade. Nas praças, nos parques ou nas ruas, as estátuas alertam-nos sobre o passado, ou melhor, sobre incontáveis camadas de passado. A derrubada desses símbolos revela o desejo tirânico de exterminar a memória social. Uma estátua erguida no passado não representa uma celebração presente de... Peraí, como eu perdi. Não tem pressa. Presente de um personagem ou de uma ideologia, mas apenas a prova material de que um dia, em outra época, isso foi celebrado. Boa. E agora que nós temos essa tirinha aqui do Armandinho, eu já vou aproximar aqui para a gente poder ver melhor, que é: picharam o monumento dos bandeirantes, esses vândalos, que na busca cega de riquezas de todo tipo, destruíram aldeias e escravizaram os povos indígenas. Então, gente, vocês já viram que hoje o tema a gente vai discutir algumas coisinhas que tem a ver com redação, mas também tem a ver um pouco com atualidades. Vamos primeiro, nesse tema da Unicamp aqui, vamos ver ele no padrão Enem, primeiro. Resgatando tudo que a gente fez até então. Vamos conversar primeiro. Como que vocês fariam uma introdução? Isso daqui, vamos conversando, vamos pensando um pouco. Quem quiser escrever, pode escrever, mandar no grupo enquanto isso, mas vamos primeiro bater um papo. Matheus, deu uma travada aqui. Você poderia repetir, por favor? Alô. Gente, alô. Tudo bem. Gente, ó, o seguinte. Agora eu quero tirar um tempo para a gente dar uma discutida nisso que a gente acabou de ler. Vamos interpretar o texto, daí a gente vai para as questões de argumentação, para as técnicas de argumentação que eu trouxe. Eu trouxe 4 nesses slides, mas eu vou comentar de outras, eu vou voltar para os tópicos. Mas a gente vai aprofundar mais nessas 4 que eu trouxe, porque elas são as mais corriqueiras e as melhores que dá para exemplificar. Então, vamos... Essa redação é da Unicamp, mas vamos escrever ela em padrão Enem. Vamos interpretar ela como padrão Enem. Quem quiser escrever ela também e mandar no grupo, pode escrever. Quem quiser escrever ela e mandar no privado, pode escrever. Mas, a princípio, vamos só dar uma recapitulada do que a gente viu na aula passada. Tudo certo, gente? Não cortou dessa vez? Não, agora foi bom. Beleza, então, tranquilo. Tudo certo. Vamos lá, então. Então, gente, deixa eu começar aqui. Eu vou trazer, 2 lados aqui, do qual eles já colocaram.
de que é o que o texto 2 geralmente traz. Vamos reler ele e ver se vocês concordam ou não. O texto 2, em suma, ele diz que as mesmas pessoas que ergueram as estátuas dos bandeirantes, de algumas pessoas, de escravagistas, dessas figuras que foram, no mínimo, polêmicas e, no máximo, mal intencionadas, para não falar outra coisa, são as mesmas pessoas. Agora elas mudaram de visão e elas querem, tipo, são os mesmos intelectuais que querem derrubar essas estátuas. E aqui ele fala de que é uma tentativa de apagamento histórico. Vocês acham que isso procede? Vocês acham que a retirada das estátuas tem algum argumento válido que vocês podem colocar? Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, a estátua do Borba Gato, em São Paulo. Aquela estátua é um crime. Não, mas A nossa história, estético. sim, mas a nossa história e estético também, porque aquela estátua, gente, você olha, parece que você sente um desgosto daquele negócio. Não, peraí, Matheus, vou te fazer uma breve correção. Aquela estátua era um crime. Galo de Luta resolveu para nós. Realmente. Vocês não sabem a estátua do Barba Gato, galera? Nossa. Calma aí, eu já vou voltar aqui, galera, nessa coisa aqui. Momento contexto, história recente. O professor Aldino vai se sentir contemplado. Quer que eu puxe aqui, irmão? Não, eu abro aqui, eu transmito. Daí eu já volto aqui já. Calma aí, galera. Nossa, vocês vão ver, galera. Vocês vão crinjar, hein? Nossa, meu Deus. Vocês vão crinjar pra essa estátua. Desculpa o palavreado, mas vocês vão. Calma aí. É isso, família. Vocês acabaram de receber a palavra cringe na aula de vocês. De alguma forma, isso está correto. Mano, só de pensar que a gente tem que colocar cringe no dicionário oficial da língua portuguesa, dói. Sim. A área da internet é um problema para muitas coisas. Aqui, achei uma da Revolução Periférica, mas dá para ver certinho ela. Calma aí. Boa noite, Esther. Boa noite, pessoal. Acomodem-se. Todo mundo tá conseguindo ver a estátua? Ó a carinha dele aqui, ó. Eu não tô conseguindo... Ah, consegui. Sim. Opa. Calma aí. Calma aí, gente. Eu me perdi um pouquinho aqui. Tá, retirada de estátua aqui. Tá. Deus, deixa só aquele resumo só da estátua. Acho que é assim mesmo, Bom, gente, esse aqui é a estátua do Borba Gato, para quem não conhece. É isso aqui. Essa é a estátua. Então, tipo, vocês veem que ela ofende em vários fatores. E o estético é o principal deles. Não, o histórico é o principal, Matheus. Não, sim. Que isso, Matheus? Não, sim. Pelo contexto, para quem não conhece, essa é uma estátua Uhum. de um dos bandeirantes aqui em São Paulo. Essa estátua, ela já tem ela tinha, eu acho que uns 50 anos, eu não lembro exatamente. Essa estátua é bem velha, calma aí. E dentro desse contexto que o texto está passando aqui, que a redação puxou, essa estátua, ela foi, em movimento social, ela foi queimada, certo? E o que acabou gerando gerando muita treta, na realidade, sobre preservação de monumentos históricos, sobre a preservação de memória de pessoas que basicamente não, pessoas que são criminosas históricas. Sim. Barba Gato, ele era um bandeirante, o que configura também que ele era um assassino, que ele era um escravizador, para não falar outras formas de crime contra os povos originários e outras pessoas. Certo? Então a memória histórica revisada não, né? Não é revisada, recentemente. Tipo, não é revisada, sendo construída recentemente. Sim, a memória histórica exatamente. que a gente tem da colonização levou aos movimentos sociais de 2022? 2000, não foi em 2022, acho que foi em 2019. 2019. Porque esse negócio de 2020, isso aí foi um ano depois, isso. Então acho que foi 2019 ou 2018. Tocarem fogo nessa estátua, o que tocar fogo é pouco, né? Eu acho que, né? E não só ela, como muitas outras deveriam ser destruídas também.
Mas é isso, memória Uhum. é uma coisa que a gente tem que significar. Sim, exatamente. Esse é um dos principais argumentos que eu gostaria de trazer, que o Léo resumiu lindamente. Memória a gente tem que ressignificar. A gente tem que, tipo, a gente tem que entender as problemáticas que estão lá. E tipo Tem. assim, gente, revisionismo histórico e ressignificação são coisas muito diferentes, tá? Sim, Só para ajudar sim, aqui na porque, discussão. assim, não entrando nesse mérito dessa discussão, mas é porque, assim, o revisionismo, ele tenta trazer uma visão de alguma coisa que já está estabelecida, que geralmente é diversa. Um exemplo de revisionismo histórico foi quando aquelas maravilhosas pessoas extremamente inteligentes viam e falavam que o nazismo era coisa de esquerda. Não, eu acho que tá tendo um Isso é tema uma até mais tentativa de recente. revisionismo. E isso não, Sim. não, mas trazendo para um tema que a gente teve ontem, quando chamam o golpe de 64 de Revolução de 64. Exatamente, Isso é exatamente. revisionismo. Foi um Isso é uma golpe, não questão de tem como. revisionismo. A ressignificação é você entender a figura, mas você, tipo, trazer outros lados dela. Porque a gente sabe que os bandeirantes, na verdade, eles foram uma tentativa de construir uma identidade, um heróico nacional. Daí tinha o romance em cima dos bandeirantes, que seriam essas pessoas, que eram os pioneiros, que desbravavam, mas que geralmente apagam as questões de escravidão, assassinato, outros crimes hediondos, sabe? Um minutinho, gente. Toda tentativa de construção de um nacionalismo baseado em história tipo, fictícia, assim, é sempre É sempre um erro problemático. histórico. É sempre um erro histórico também. É sempre problemático. Então, a discussão é em cima disso. Eu acho que dá para fazer e a gente está aprofundando demais essa conversa, mas acho que um paralelo Sim. legal para fazer isso é que nem os cowboys nos Estados Unidos. O pessoal coloca os cowboys tipo, como heróis, contra a gente e tudo mais, mas era basicamente invadir terra indígena e matar eles. Exatamente. Era exatamente isso. Então, tipo, obviamente, a gente tem que ter essas discussões. Então, vamos lá, vamos ver opiniões, pessoal. Primeiro, vamos introduzir vamos fazer uma introdução. Nossa, não, o Caio trouxe aqui no comentário que ele estudou numa escola chamada Antônio Raposo Tavares, tá ligado? Sim, aqui não, né? Em Itu, que é a minha cidade, tem no hino, que começa, como que era? Que Fernandes fundou para a Glória, que o Domingos Fernandes foi o Nossa, bandeirante que fundou a cidade. nossa. Tem um caso particular em Diadema, onde em Diadema, subindo uma rua, tem uma escola chamada Olga Benário, e um pouco mais para baixo tem uma escola chamada Filinto, Miller, que foi o cara que entregou a Olga pros nazistas. Então. Tipo, mano. Pois é. Hoje em dia a escola já trocou de nome, mas na Uhum. época que eu tinha amigos que estavam lá, a escola chamava Filinto, mano. Era muito, tipo assim, você olhava pro contexto histórico e falava assim, por quê? Como? Como? Tá ligado? Pois é. Mas gente, vamos lá, quero ouvir a voz de vocês, quero ver a opinião de vocês sobre. Vamos pensar numa introdução. Como vocês introduziriam esse tema? Vamos falar, pode escrever no papel e mandar foto. Quais argumentos vocês introduziriam esse tema? Vamos lá, galera. Agora é hora de levantar a mão e trazer. Se você não estiver entendendo o contexto, levanta a mão e Sim, levanta a pergunta. mão que a gente fala, galera. A Sair Adriana com tá dúvida não é uma pensando. opção. Sim. Não, mas tá certinho. Eu sei que é muito difícil ficar cobrando aqui, porque é uma coisa que a gente tem que pensar. Vamos dar uns 5 minutinhos para a gente pensar um pouco nisso? Gente, o que eu
o Matheus faria isso daqui. A gente poder explicar novamente? Eu não entendi muito bem. Claro. Então, Esther, é o seguinte. A gente vai pensar essa proposta de redação da Unicamp como uma proposta de redação do Enem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar numa introdução, argumentação 1 e 2, e a gente vai pensar também em uma conclusão com uma proposta de intervenção. O tema é justamente esse. É a questão dos monumentos históricos, principalmente relacionado a criminosos, assim, por exemplo, bandeirantes, de que eles tiveram histórias de, tipo, das bandeiras de escravidão, assassinato, outros crimes, assim, sabe? Então, tipo, em si, a discussão é essa, é sobre preservação desses monumentos, como que deve ser a postura diante de tais monumentos. É isso, o tema é esse. Vamos só um pouquinho para frente aqui, enquanto vocês pensam, que a gente vai falar dos tipos de argumentação. E vamos começar com o melhor, exemplificação. Alguém quer ler? Samantha, por favor. Boa, Samantinha. Oi. Então, exemplificação. Exemplificação é um recurso essencial na argumentação, pois permite ilustrar e esclarecer os pontos apresentados pelo autor. Contudo, a simples enumeração de exemplos sem uma análise adequada pode ser insuficiente para convencer o leitor. Sim, resumidaço isso daqui. Mas a exemplificação é a gente trazer, além do que foi dado no texto, exemplos de fora. Exemplos de fora do que a gente viu. Por exemplo, vamos voltar aqui no texto. Aqui. A gente estava falando dos monumentos às bandeiras, da depredação de tais monumentos. Então, como que a gente se porta em relação a isso? Como a gente pode trazer exemplos de fora disso? Vocês considerariam isso daqui, gente, é para a gente pensar nisso mesmo. Vocês considerariam você falar para tirar um monumento à bandeira uma tentativa de apagamento de história? Eu quero a opinião de todos, inclusive do Léo. Apagamento histórico? Não. Não? Eu não certo. acho. Assim, existem bandeiras que... mas aí, Matheus, aí você vai tocar num assunto que, né, tem que revisar até essa bandeira nacional. Mas vamos lá. Você retirar algumas bandeiras de locais de contemplação... Eu acho que acho que a gente pode falar assim, você tirar as bandeiras de um lugar de exaltação. Exaltação, de exaltação, já estão sendo exaltadas. E levar elas para museus, lugares de contemplação, onde o contexto favoreça o entendimento daquele símbolo, porque símbolos são... símbolos retêm poder, símbolos retêm a história e as suas narrativas. Então, você colocar, vamos dizer assim, a bandeira do Império exposta num prédio, exposto num prédio... comercial, vamos dizer. Não, comercial do governo, é um ato de um desrespeito histórico muito grande. Sim, você colocar uma bandeira do Império exposta no museu, numa ativação artística e tudo mais, faz sentido. Seja você pró-Império ou contra. Apesar de ser pró-Império hoje em dia... Loucura. A bublé das ideias. Mas a dissonância cognitiva tá aí para todo mundo, né? É importante que vocês não usem, mas tá aí para todo mundo. É isso. Então eu sou a favor de se esses símbolos, como bandeiras, estátuas, forem colocados dentro de um contexto onde explique a sua história, dentro de um contexto não de exaltação, mas de contemplação, de análise, para mim faz sentido. Sim. Exatamente. Perfeito.
Era Alguém, por exatamente isso. favor, completa, gente. Eu quero que vocês tragam o ponto de vista de vocês. Se alguém discordar, Sim, achar que gente, tem que ser exibido, sintam-se por favor, livres. tragam. Não é só porque eu posso tirar suas notas que eu vou. Não, brincadeira. Tá, Não, gente? mas tipo, por exemplo, ó, era essa uma resposta que eu estava esperando. Por causa que eu vou dar um exemplo para a gente voltar aqui na questão de argumentação, de exemplificar. E, gente, eu quero que vocês mandem aqui. Vocês concordam com o que o Léo falou? Eu preciso saber a voz de vocês, gente, porque a aula é para vocês, não é para o Léo, é para vocês. Isso é reparação histórica. Olha. Certo. De certo por quê, Águida? Vamos lá, gente. Mais opiniões, mais opiniões. Eu vou começar a chamar aqui para trazer opinião, gente. Gente, por favor, galera. Ou só Tá, sinalizem, ou sinalizem, gente, eu tô escrevendo, calma, sabe? Tô fazendo a redação, professor. Calma, tô escrevendo, calma. Me deixa Não, fazer a bem, redação, professor. Eu espero. Deixa eu ver aqui. Uma Duzinha tá ali no espera. Beleza. Caiane, você concorda com o que eu falei sobre símbolos, sobre bandeiras estarem expostas? Excelente, Andrômeda. Kai, você concorda? Cadê você, Kai? Caiane? Boa noite, Andrômeda. Não, ó, eu vou apresentar aqui, gente, um exemplo de uma questão de exemplificação disso que eu tô falando. Ela falou muito bem, pode estar um pouco confuso, deixa eu ver. Ó. A Adriana falou, querendo ou não, fazer uma imagem de alguém torna esse alguém relevante, importante, importante, bem quisto, que não é o caso dessas pessoas, com certeza. Excelente. Vi a história da bandeira de São Paulo esses dias e concordo. Não sei se pode aqui, se tem esse tempo, mas... Ô, David, você consegue trazer qualquer história da bandeira de São Paulo? Rapidinho, se você puder. É a bandeira flâmula de São Paulo ou é a bandeira que fundou São Paulo? O Manassés fala assim, acho que se tem um conceito histórico perturbador ou algo semelhante, ofender algum grupo social minoria, então apoia a remoção. Boa, Manassés. Certo, beleza. Então, gente, ó, eu vou dar um exemplo que a gente chegou a comentar na aula de Segunda Guerra Mundial. Que acho que foi até eu que falei disso aí. Que o professor Marcelo, ele comentou, e eu e o professor Walter, a gente complementou um pouco. Vocês sabem que os crimes que o Japão cometeu durante a Segunda Guerra Mundial, eles foram uma coisa tenebrosa. A questão é que hoje a gente vive um quesito de negação do Estado japonês sobre os crimes cometidos. Sobre os crimes cometidos, exatamente. Tipo, é bizarro isso, porque eles negam. Não é nem tipo, aconteceu, nossa, não, eles negam, eles falam que não aconteceu. E o governo japonês, recentemente, ele pagou o governo coreano, Coreia do Sul, para retirar uma estátua que eles tinham em homenagem a... Damas de conforto. O que rolou na cidade de Nanquim. Sabe, tipo... não, desculpa, Nanquim é na China. Mas exatamente, todas as mulheres que morreram, que deram as vidas, que tipo, foram tiradas... Escravizadas. Escravizadas, sem querer contar outras coisas também, mas tipo, que teve tudo isso. E vocês acham que são duas situações semelhantes? Vamos lá, gente. O professor ele trouxe dois contextos aqui, vamos no resumo. Rapidinho, para quem chegou, eu vi que bastante gente entrou aqui, entrou, a galera saiu. Galera, a gente está analisando o tema da redação que o professor da Unicamp, aqui, da Unicamp, aqui um pouquinho, que fala sobre manutenção de símbolos históricos, sobre a remoção, essas coisas. A gente está dando aqui um contexto sobre estátuas e outras imagens históricas que possam ser removidas ou não, dependendo da situação, e o Matheus está trazendo E aí, gente, vez paralelo. Vocês entendem que tirar a estátua do Borba Gato ou o nome de alguém que colaborou com os nazistas de uma escola é a mesma coisa do Japão tá pagando para o governo coreano
Tirar uma estátua que fala que homenageia as pessoas que sofreram crimes? Sim, gente. Entendem que é a mesma coisa? É essa discussão que eu quero trazer. Vocês acham que é a mesma coisa? Quem entendeu a questão aqui faz sim ou não. Se alguém Sim. não entendeu a questão, por favor, levanta a mão que a gente vai explicar Sim. de novo. Uhum. Andrômeda quer falar alguma coisa? Eu sinto que pode ficar um pouco confuso. Gente, a gente precisa do feedback para vocês, Sim. para a gente saber como vocês estão entendendo a aula, gente. Parece até que Exatamente. tá parecendo até que é a primeira aula de vocês. Estou ficando confuso. A gente precisa desse retorno, gente. Se tiver... Hoje, para quem odeia que eu sou uma palestrinha, eu irei ficar calada, porque esse tópico eu não vou opinar. Eu acho extremamente polêmico. Eu não tenho lugar de fala, eu não sei sobre o assunto. Então, assim, Que isso? não, fica calada que eu não falo merda. Vem na radicalidade mesmo. Não, para com isso, para com isso. Não, e aí você, não, mas você trazer, e aí, essa questão, a gente não tá num debate, a gente não tá numa roda calorada, a gente tá numa sala de aula. Você trazer uma opinião equivocada, gente, uma opinião que possa ser equivocada é importante pra gente poder pautar aqui o debate, pautar aqui a ideia. Deixa eu ver aqui os Mas, comentários meu rapidinho. querido, eu quero ser jornalista. Eu jamais na minha vida vou querer opinar em algo que eu não sei opinar do assunto. E deixa eu opinar. Não, gente, calma aí. Ó, vamos explicar de novo, calma aí. Rapidinho. Rapidinho. Vai lá, Matheus. Não, rapidinho. André, eu já passo a palavra de volta, calma aí. É assim, gente, ó. O que eu tô querendo trazer pra gente é a gente exercitar um pouco a nossa argumentação aqui agora. Vamos pensar nos textos que a gente leu, que é sobre manutenção de monumentos históricos que podem ligar a um passado doloroso, que podem ligar a alguma questão polêmica, algum crime, e é isso que eu estou falando. A retirada, alguém querer retirar o monumento às bandeiras, que sim, agora a gente tem toda essa questão de ressignificação histórica, né? Revisionismo, não confundir com revisionismo. Toda essa questão de ressignificação histórica que a gente está trazendo como que foi realmente as bandeiras, sem a romantização que teve, a gente está trazendo como que foi realmente a vida de cada um dos bandeirantes, todas essas figuras polêmicas. Vocês consideram que alguém ser a favor da retirada dessas estátuas seria a mesma coisa do governo do Japão, que isso é uma coisa real, isso é uma coisa de exemplificação real, que eles estão pagando países que têm homenagem às vítimas do Império Japonês para retirar essas homenagens? Por exemplo, Matheus, vamos dizer assim, uma situação hipotética, usaria esse argumento em 2024, porque isso é uma coisa recente, como uma questão de exemplificação. Talvez não sejam a mesma coisa, mas são situações não iguais, semelhantes. Semelhança não é igualdade. Mas vocês consideram ambos uma tentativa de apagamento da história? Exemplificando, eu quero que vocês deem exemplos disso. A Adriana colocou aqui. Algo que poderia ser feito seria uma realocação dessa estátua para um museu, por exemplo, com uma figura que existiu, mas não homenageada nessa ressignificação. Perfeito. Sim. Ó, Gabi. É fato que a preservação de monumentos históricos tem um valor cultural, mas é de extrema importância destacar as problemáticas acerca dessas estruturas históricas, refletindo como essas figuras podem vir denegrir ou destacar a dor de um determinado grupo social. De forma análoga, deve-se ter um estudo que analise como e onde deve ser exposto esse monumento. Isso seria uma boa introdução. A gente, colocando um pouco mais de argumentos, mas seria uma boa introdução. Isso, boa. Exatamente. Gabi, só fazer uma observação aqui, não se usa mais a palavra denegrir, tá bom? Sim. É uma palavra que saiu aqui da norma culta, porque ela é uma palavra de cunho racista, tá? Sim. Tá trazendo informação. Uhum.
Sim. Não, não, Não. desculpa, você não sabia. Então, Não tem desculpa. Não precisa se desculpar de nada, gente. Relaxa. Pelo amor, gente. Eu só passando aqui para você não usar na próxima, mas eu também. Eu caí muito no uso dessa. Nossa, eu tive que fazer um esforço para tirar ela do vocabulário. Sim, porque, tipo, é uma coisa que a gente tipo. É bem difícil mesmo a gente tirar algumas palavras do vocabulário. Pode falar, Samantha. Oi. Muitas Oi. vezes eu me confundia também, porque eu ficava assim pensando, eu como vou dizer? Para pessoa preta, pessoa negra, não sei como eu vou dizer. Gente, é o seguinte, não vamos entrar nessa discussão agora. Não, eu vou falar aqui no lugar de fala como um homem negro. Você pode falar negro ou preto, tá tudo certo. Os dois estão válidos. Beleza. Pronto, acabou. Mas Tá tudo menos racista. Certíssimo. Não é isso, pronto. Tá bom. É porque senão a gente vai perder muito tempo nisso. Então, gente, vamos lá, voltando para a redação, pessoal. Voltando para a redação. Eu quero saber a opinião de vocês daquilo que eu falei. Concordam ou não? Vamos lá, família. A gente precisa da resposta de vocês para avançar. Sim, gente, sim. Se tiverem com dúvida ainda, vocês falam. Eu posso passar para um outro tópico para a gente tentar simplificar melhor. Ou eu posso só falar por cima dos temas, a gente deixa para fazer esse pensamento depois. Então, gente, está em cargo de vocês. A gente precisa do retorno, pessoal. Pode só falar por cima. Você acha melhor? Então vamos que vamos. Tá bom, então. Então, gente, eu vou passar de lição de casa para vocês, certo? Eu quero que vocês escrevam e mandem no grupo para a gente discutir um pouco. Pode ser uma pessoa, tipo, mandar assim para gente, mas eu quero discussão, gente. Eu quero que a gente consiga estabelecer argumentos sobre uma coisa, sobre a outra, com base na... Boa noite, Basílio, com base naquilo que a gente traz. Tudo bem, gente. Não, tudo bem. Então, vamos lá. Vamos para os tipos de argumentação. Vamos começar com a exemplificação. Alguém quer ler? Basílio, você quer ler? Você que chegou agora? Já pegar o contexto? Vamos lá. Eu acho que sim. Eu vou num lugar mais silencioso, Matheus. Não, beleza, aí. Então. Senão o meu povo aqui vai ficar doido comigo aqui. Não, beleza. Nossa então, querida Hortência Nicásio, você quer ler? Então, enquanto o Basílio ele tá... não, peraí. Já cheguei. Beleza, gente. Vai lá, lê, Basílio. Depois a Hortência lê. Exemplificação. Exemplificação é um recurso essencial na argumentação, pois permite ilustrar e esclarecer os pontos apresentados pelo autor. Contudo, a simples enumeração de exemplos, sem uma análise adequada, pode ser insuficiente para convencer o leitor. Boa! Então vamos comentar um pouco sobre isso. O que isso quer dizer? Seguinte, gente, a exemplificação ela não funciona só para você... Como é, gente? Desculpa. Ela não funciona só para você, tipo, enumerar coisa. Tipo, eu vou dar um montão de exemplos e isso vai me dar nota. Não. Não é assim que funciona. A exemplificação é assim. Eu tenho que fazer relação de uma coisa com a outra. Eu vou pegar aqui o tema de 2018 do Enem, que era acessibilidade para pessoas surdas à cultura. Como que eu exemplifico isso? Eu vou trazer as seguintes questões de exemplificação. A falta de acessibilidade à cultura, como teatro e cinema, para pessoas surdas,
pode também ser comparada à falta de acessibilidade para pessoas com deficiência, que usam da cadeira de rodas, e não conseguem, por exemplo, subir na calçada, porque não tem a rampinha lá. Sim, eu estou enumerando exemplos. Mas o que esses exemplos fazem? O que esses exemplos trazem para a nossa redação? Eu tenho que linkar esse exemplo na minha argumentação. Ela tem que ser relevante com o que a gente estava falando. Por exemplo, voltando a... Calma aí, Andrômeda, já te passo a palavra. Por exemplo, voltando à questão dos monumentos históricos. Eu vou dar um spoiler aqui do que eu colocaria. Sim, eu citei a questão do Japão promover esse apagamento histórico que ele tenta promover para tipo, acabar com a memória do que foi acontecido, do que foi causado na guerra. Mas não é a mesma coisa, gente. Não é a mesma coisa, porque aqui a gente vê que é um exemplo do Estado direcionado ao povo, enquanto a daqui do Brasil é do povo direcionado ao Estado. Porque até hoje a gente tem questões muito fortes relacionadas à romantização das bandeiras. E sim, gente, infelizmente foi uma parte muito triste da nossa história, mas a discussão ela tem muitas camadas e é isso que a gente tem que trazer para a nossa argumentação. A gente tem que mostrar que a gente tem noção dessa completude dela para a gente conseguir argumentar. Pode falar, Andrômeda. Eu gostaria de dar exemplo de um caso meu da redação que eu citei que eu fiz isso no ano passado. Essa estratégia da exemplificação é um negócio que mudou bastante, assim, em relação à minha argumentação, porque eu tinha dificuldade na competência 3. E aí, a exemplificação é um negócio maravilhoso, porque, por exemplo, na redação do ano passado, em que o tema do Enem, né, foi o trabalho de cuidado realizado pelas mulheres no Brasil, enfim, tem lá os desafios, blá, 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 mas é basicamente sobre isso, trabalho de cuidado realizado pelas mulheres. Eu citei que as novelas, de certo modo, normalizam que o trabalho de cuidado é só realizado por mulheres. E aí eu citei justamente o caso, usei como um exemplo, entre aspas, eu coloquei, eu vou até ler, essa redação me dá um pouquinho de orgulho. Entre aspas, porque eu citei. Nessa perspectiva, é possível observar como as novelas sempre põem mulheres para realizar o trabalho de cuidado. Abre parênteses. Como a personagem Gabi de Chiquititas, por exemplo. Aí eu fechei o parênteses. E aí eu não abordei muito sobre isso, porque era só a personagem que eu estava citando como um exemplo, sabe? Então, pelo menos no Enem, assim, pelo que eu saiba, essa questão da exemplificação é um negócio maravilhoso, porque você está comprovando aquilo que você está dizendo, aquilo que você está argumentando. Então, exemplificar que aquilo existe na vida real é um negócio ótimo, valida todos os argumentos, vírgula, né? Mas valida bastante o seu argumento, sabe? E era só isso que eu gostaria de citar. Um exemplo com um exemplo de exemplificação, né? Muito metalinguístico, né? Muito bem colocado, muito bem colocado. Outra coisa também que é legal a gente sempre comentar na questão de exemplificação. Gente, minimamente relevante com o tema. Certo? Porque a mesma coisa que eu estava comentando, eu estava pensando nessa redação, na verdade, ontem. E a gente vai ver ela um pouco mais pra frente. Então, eu queria trazer umas problemáticas com ela. Eu vou mandar no grupo, inclusive. E eu queria, algumas problemáticas sobre essa redação que a gente poderia falar, que a gente vai ver como que é o senso comum, a gente vai ver como que a gente vai tentar trazer essa informação para a sociedade brasileira. Então, a gente vai trabalhar ela no decorrer dessa semana. Obrigado a todos que se propuseram. Agora que eu falei fazer uma argumentação, mas não, vamos pular isso aqui. Argumentação histórica. Hortência, por favor. Estão me escutando direitinho? Sim. Vou ligar minha câmera aqui. Tá parecendo que eu tô numa caverna, mas não tô não, tá? Eu também tô. Bom, a argumentação histórica. A argumentação histórica fortalece a persuasão ao demonstrar um conhecimento aprofundado e abrangente sobre o tema em questão.
utilizar referências históricas pontuais, estabelecer linhas do tempo e outros métodos que contextualizam historicamente o argumento. É isso só. Que contextualizam historicamente o argumento. Então, como que a gente pode voltando ao caso das bandeiras, como que a gente vai trazer, como a gente vai justificar a retirada das estátuas? A gente já discutiu isso. Como que a gente tenta justificar isso? Comentando sobre os crimes que foram feitos, sobre a tentativa de construção de um heróico nacional em cima das bandeiras, como pioneiros, desbravadores, essas pessoas que tinham, tipo, esse... Como que eu posso ilustrar isso? Pessoas que tinham essa vontade pelo, entre aspas, progresso, que fizeram eles entrarem no meio do mato e desbravar e mapear. Essa coisa que há muito tempo atrás tinha. E que agora a gente já está vendo que não é bem assim. De que foram pessoas que foram movidas por N motivos, que mataram, que roubaram, que promoveram genocídios, porque isso aconteceu muito. Então, é isso, tipo, isso é uma argumentação histórica, é a gente trazer, é a gente conseguir trazer essa discussão para a nossa argumentação. Alguém quer falar algum exemplo? Olha, de argumentação, assim, de cabeça, eu não me recordo. Porém, na última redação que eu tinha feito, que foi a que eu fiz para o simulado, a 2021, eu usei, se eu não me engano, na introdução eu fiz uma referência histórica a respeito da colonização. Foi 2022, não foi? O tema Foi que escreveu? 2022, foi isso aí mesmo. Foi a questão do apagamento de população A nativa, valorização povos dos povos originários. tradicionais. Exatamente, valorização de povos originários, Isso. E aí eu comecei a minha introdução trazendo essa questão de que existe dessa de valorização dos povos tradicionais desde o começo da colonização e etc. E aí eu trouxe um pouco dessa questão histórica. Mas como argumentação, ao menos de cabeça, eu não me recordo. Eu já vi muitos usarem de uma forma de argumentar como é que eu posso dizer, na parte de causa, nesse sentido. Sim. De que a causa daquele problema foi uma causa histórica, e aí menciona isso no desenvolvimento 1, geralmente, né? Que normalmente o desenvolvimento 2 é consequência. Sim. Exatamente. Outra coisa que também a gente pode comentar, como argumentação histórica também, é a gente não buscar a origem do problema, mas a origem de quem causa o problema. Isso é uma boa para a nossa argumentação. A origem de quem causa o problema. Porque, por exemplo, vamos aqui voltar um pouquinho nesse texto aqui. O problema é os monumentos históricos estão sendo depredados, estão sendo vandalizados. Quem causa esse problema? Não é o Estado, mas sim uma população. E por que essa população causa esse, entre aspas, problema? Por N motivos históricos. Por quê? População indígena, população preta que foi escravizada, população... Qualquer tipo... Todos que foram afetados causam esse tipo de problema. Porque, assim, o problema que eu digo não que seja um problema, tipo... Vocês entendem? É um problema de problemática. O que causa essa problemática? É isso. Outra coisa também que a gente pode tentar trazer para a argumentação histórica, além da gente tentar trazer essa visão, tipo, não do problema, mas quem causa o problema, é a gente tentar trazer também o que foi permitido para que esse problema fosse causado. Outra coisa também. O que foi permitido? O que permitiu as bandeiras? Essa é uma indagação que a gente pode pôr. Essa é a argumentação histórica. O que permitiu as bandeiras? Opa, que bom que você está de volta, Manassés. O que permitiu as bandeiras? Por que causam esse problema com os monumentos? Entendem? Pode falar, Basílio, solta a voz.
Acho que não, acho que não seria bem o que permitiu, mas o que acabou causando o estímulo às bandeiras